Fala galera gremista, que é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, faltam só 55 inscritos para a gente bater a meta de 1000, finalmente chegar nesse marco na história do canal, tá certo? Dá essa ajuda aí. Bom, assunto do vídeo de hoje tá na capa o que é o presidente Alberto Guerra para o Grêmio, para a torcida, né? Hoje a gente teve uma nota oficial da Geral, que acordou do coma profundo de vários anos aí, onde as coisas não vêm dando certo no Grêmio, mas agora eles despertaram e resolveram pedir a saída do Quinteiros, pedida do Pavon. Agora que eles não são mais patrocinados pelo patrocinador do clube, eles acordaram, resolveram protestar, né? Que é uma surpresa absurda, né? Eles perceberam a merda que tá o Grêmio, né? Enfim. Mas falando sobre o Guerra e sobre por que hoje o Grêmio é a cara do Guerra, é porque tu olha para um presidente que claramente mostra, cada vez que aparece em público, que ele não quer mais ser presidente do Grêmio, ele não quer estar à frente do clube. Ele parece claramente arrependido dessa decisão que ele tomou na vida, de ser presidente do Grêmio, de concorrer à presidência e ganhar a presidência. Já falei isso em outros vídeos, né? E a gente vê isso em várias ações, várias situações que ocorrem no dia a dia do Grêmio e que algumas ocorrem jogo após jogo. A primeira delas é essa situação da Arena, né? O Grêmio enfrentou o Flamengo no domingo, 5h30 da tarde, um baita de um horário, não tempo bom, 24 graus, 25 graus, tranquilamente um jogo para ter aí 35, 40, talvez até mais, 1000 pessoas no estádio, e nós vimos ali 23 mil pessoas, contando já com os 2.000 e pouco ali torcedores do Flamengo. E isso é reflexo de uma torcida que abandonou claramente, não é que abandonou o clube, ela abandonou esse cenário atual que o clube está imerso, né? E o nosso presidente, que é o mandatário do clube, ele não dá uma satisfação sobre se ele pretende tentar baixar os ingressos, criar um plano de sócios mais atraente. Lembrando que o Grêmio chegou a atingir 130 mil sócios no ano do Soares, hoje o Grêmio tem menos de 100. Né? E aí, óbvio que o estádio estava vazio num jogo contra o Flamengo, porque o ingresso é muito caro, o ingresso mais barato era R$80. Vai ver estacionamento na Arena é 65 para botar o carro dentro do estádio. Aí tu já está indo quase em R$200, vai comer mais alguma coisa. Se tu não for sozinho no jogo, tu já parte de quase R$200, leva um filho, mais o que tu vai comer dentro do estádio. O momento do time, óbvio, o time não vai bem, dificilmente a torcida acompanha. Por mais fiel que se seja, isso não acontece, não é simples assim, né? E o Grêmio já teve maus momentos outras vezes e a torcida acompanhou, mas dessa vez é diferente. A torcida claramente está anestesiada, ela está amorfa, ela não tem aquele sentimento de que vai mudar, de que ela ir no jogo vai mudar alguma coisa. Isso é a pior coisa que tem, né? Somado a isso, agora não se vende mais ingressos, não tem mais bilheteria em jogo do Grêmio, ou seja, ou tu compra pelo site que não estava funcionando, ou tu não compra. E de novo, o presidente do time ele tem que bater o pé, ele tem que marcar presença e ser contra esse negócio. Não custa nada ter uma bilheteria. Tu vai num jogo na Europa lá e tu decide no jogo no dia, tu vai ter uma bilheteria aberta para comprar os ingressos restantes, os que não foram ocupados pelos sócios, pelas pessoas que compram carnê pro ano todo. Tu vai conseguir comprar o ingresso físico, mas no Grêmio não. Ontem no jogo do Flamengo teve uma situação que chamou a atenção, né? Foi aquele pênalti absurdo não dado
da mão do Gerson. E por mais que não faça diferença, porque o Flamengo ganhou de forma natural do Grêmio por 2-0, naquele momento, de repente, o Grêmio faria o pênalti, seria 1-1, poderia mudar o jogo, não sei. Mas nenhuma palavra oficial do presidente. O Inter lá teve um pênalti contra que o Davi Luiz chutou a cara do Rohel. A primeira coisa que o presidente do Inter fez foi ir em todos os microfones, todas as rádios e todos os canais identificados com o Inter, reclamar, botar a cara, falar. Não vai adiantar nada, porque eles são coniventes também com quem manda na CBF. Mas ele estava lá fazendo o papel dele de presidente. Então o Guerra nunca fala. E quando fala é aquele tom de velório, uma tristeza absoluta, né? E um cara que não toma decisão nenhuma. A gente brincava muito com o Romildo Bolzan, chamando ele de Romisso Bolzan, porque quando as coisas começaram a dar errado ele realmente foi omisso. E o Guerra é tão omisso quanto. E quando eu digo que o Guerra é o pior presidente da história do Grêmio, e eu já tive discussões mais ferrenhas em alguns grupos de WhatsApp sobre isso, porque é difícil tu falar em piores presidentes da história do Grêmio e não ter o Obino como sendo o principal. Mas o Obino falava tanta merda, e aconteceu tanta coisa ruim, mas ele falava. Né? E até se fala de pessoas próximas que ele dizia que fazia aquilo por querer, para chamar a atenção para ele e ninguém ficar olhando o que estava de errado acontecendo no clube. E nem isso o Guerra faz. Ele fica lá na salinha dele com aquela cara de bunda mole, que é essa cara que tu tá vendo aí na capa do vídeo. E fica nisso. Agora, por exemplo, o momento vivido pelo Grêmio é muito claro que esse treinador não tira mais nada. Dificilmente ele vai reverter o quadro do Grêmio. Os jogadores estão claramente descontentes com o que está acontecendo. O jogador também não tem que mandar no clube, mas o que é mais fácil fazer? Tu trocar um técnico ou trocar 15 jogadores? É trocar o técnico. E tá tão na cara que não tá funcionando que beira é um negócio absurdo. A gente tá hoje, segunda-feira à noite, depois de mais uma derrota do Grêmio, uma semana Grenal, e não se tem nada. Não se tem nada do presidente, não se tem uma posição oficial dele, só ele mandou o Rossato, que é outro da turminha dele. Então hoje o Grêmio, como clube, ele vai se diminuindo de tal maneira que ele é o reflexo de quem manda. Que é um cara que não quer mais estar presidente do Grêmio, que devia continuar sendo presidente do Leopoldina Juvenil, que é o que ele tem cara, né? A turminha do sapatênis. O Grêmio que usa o slogan Clube de Todos, sim, Clube de Todos que podem pagar ingressos de... Ai, mosca, enchendo o saco. Ingressos de elite. Né? E é isso que virou o Grêmio. Um clube elitizado, que se contenta em ter um estádio gigantesco, que fica vazio e nada acontece, que se contenta em ter um treinador que fala abertamente de que contra os grandes o Grêmio não vai conseguir vencer, vai jogar para tentar sobreviver, e que o campeonato é contra Ceará, contra Mirassol. Ele mesmo falou na entrevista. E o presidente parece concordar com tudo isso e não faz nada. Então, o Grêmio hoje atravessa um apequenamento, rumando para se tornar um clube médio do Brasil, grande, gigante na história, mas de desempenho atual um clube médio, por caras como o Alberto Guerra, que é o presidente do Grêmio hoje. É um cara que parece não ter noção do tamanho do clube que preside, um cara que claramente está arrependido de ter se tornado presidente. Então, se tu está arrependido, Guerra, larga a barca. Vai cuidar dos teus negócios, do teu escritório de advocacia, vai tentar voltar a ser presidente do Leopoldina Juvenil, que para presidente do Grêmio, especialmente, tu não serve. Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Feito.